da Igreja na Paz do Senhor, amém, queridos? Quem está feliz de estar na casa do papai? Eu estou muito feliz, muito grata, muito feliz que a pastora retornou, os nossos filhos retornaram, porque são nossos filhos, né, pastora? Todas as crianças nós temos que considerar como nossos filhos na fé. E eu estou muito grata que o Senhor restabeleceu a saúde e a gente apresenta. Eu creio, irmãos, que muito em breve nós estaremos tirando aqueles nomes lá da nossa oração da meia-noite, do clamor, e colocando só o nome das famílias da Adonai, que o meu objetivo é colocar o nome dos cabeças para que a gente apresente todo dia. Nós já apresentamos, mas é interessante apresentar o nome, a família, a casa, os veículos, né, irmãos? E eu creio que vai se concretizar, mas as nossas orações têm sido respondidas. Eu não poderia começar a pregar a palavra sem antes engrandecer o nome do Senhor. Queridos, vocês lembram do meu amigo, que é policial, 2 meses internado, 40 dias entubado, e hoje, pela glória do nosso Deus, ele saiu. Ele saiu, né? Perdeu a mãe, perdeu a irmã, e quem sabe isso não estava até levando ele, né, para um desestímulo de viver, né, irmãos? Porque acontece, né? Mas ele tem 3 filhos maravilhosos e nós não sabemos o agir de Deus, querido. Eu orei muito para Deus usar esse tempo para falar com ele, para ter um encontro com ele. E vou continuar orando. Eu disse hoje para ele, olha, eu não vou tirar teu nome da lista do clamor ainda, porque eu quero ver ele restabelecido, né? Ele está muito abatido, que é normal, né? Sofreu traqueostomia e etc. Mas o Senhor é grande e ele não mudou, ele é Deus de milagre. Quando ele quer levar, ele leva, querido, mas quando ele quer deixar, ele tem um propósito, ele vai deixar. E a gente tem que crer, né, queridos? Eu creio e eu peço aos irmãos para unirem um culto e ação de graças comigo, porque eu estou muito, muito feliz pelo meu amigo. Em nome de Jesus, tá, queridos? Sem mais demoras, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 16 em diante. A minha está mais fácil, que estava marcada, né? A pessoa como está. Glória a Deus, aleluia. Todos de pé, por gentileza. Mateus 6, versículo 16. Deixa só as crianças acharem. Tem que esperar, né, irmãos? Que é diferente a gente ler, né, pastora, na Bíblia do que alguém comentar. Amém, queridos. Glória a Deus, aleluia. Ivanzinho, página 936, 936. Dele é a mesma da minha? Glória a Deus, querido. Nós vamos falar essa noite, queridos, uma dificuldade que eu sempre tive, pastor. Já sou convertida há um tempinho, né, irmão? Eu estou aqui. E nunca ninguém me ensinou, nunca ninguém me mostrou, nunca ninguém me disse como fazer. E hoje, depois de alguns estudos, eu espero ajudar os irmãos a falar sobre, a dizer como os irmãos fazerem, a ensinar um pouquinho do que a irmã de vocês buscou sobre o jejum. Amém? Quem quer saber sobre o jejum? Quando eu ensino alguma campanha, os irmãos, mas irmão, não sei jejuar. Isso não é vergonha, porque ninguém ensina, né, irmãos? É bonito falar, a Bíblia toda fala, mas ninguém ensina. Então vamos lá. Vamos para quem melhor ensina a gente. Quem é que é o nosso maior professor? O Espírito Santo e Jesus. Jesus falou aqui, ó, por meio de Mateus, o Espírito Santo revelou para ele, né? E Jesus, essa aqui é uma passagem do Sermão da Montanha, quando ele fala diretamente. Mateus estava lá e escreveu para a gente, né? E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas. Vou tirar a máscara, gente, tá incomodando. Porque desfiguram o rosto para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Deus que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Aleluia. Podem sentar, queridos. Essa palavra é maravilhosa. Amo Mateus 5 e 6, que é o Sermão da Montanha, né? Que Jesus nos ensina diretamente como proceder nas coisas, né, irmão Célio? É muito lindo. Então eu fiz um estudo, graças a Deus que já tem internet. Se eu fosse fazer virando a Bíblia, ia levar um mês, eu acho, mas consegui aqui, né? Então Jesus traz essa palavra e a gente se pergunta, como, irmã Socorro, que eu jejuo, né? Eu vou falar algumas coisas e depois eu vou dizer para vocês. O que os livros e a própria Bíblia dá a entender do que seja o jejum? Eles dizem que o jejum é não comer ou beber durante um certo período de tempo, tá? Mas vamos trazer o jejum para um outro patamar.
A gente está falando de comer e beber, a gente não está falando só de corpo, tá, irmãos? A gente está falando da alma, a gente está falando do espírito. A nossa alma não come, irmão Célio? Nosso espírito não se alimenta? Então, estou falando de tudo isso. Tudo que é alimento para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito, a gente pode jejuar, tá bom, queridos? Então, o jejum, ele tem várias espécies de jejum, né? Tem o jejum só de alimento, tem o jejum que você se alimenta com alimento sólido, mas não toma água, né? Tem o jejum de outras coisas, isso nós vamos falar um pouquinho. E se os irmãos quiserem anotar as referências, fiquem à vontade. O jejum de alimentos. Muita gente entende, muitos teólogos entendem que esse foi o jejum de Jesus nos 40 dias no deserto, irmão Célio. Muitos entendem que ele bebia água. Vamos ler por que alguns entendem desse modo. Em Mateus 4, versículo 1 e 2 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Por causa disso eles entendem, teve fome, então ele não teve sede. Não está dizendo isso, né? Mas alguns entendem. E em Lucas 4:2 diz a mesma coisa. Então, a maioria dos teólogos entende que Jesus não comeu, mas bebeu líquidos. Mas isso aí não vai influenciar em nada, né? Eu só estou demonstrando para vocês os tipos de jejum. E, na verdade, eu não acompanho esse entendimento. Eu entendo que ele jejuou de tudo, né? Porque, no final, os anjos vieram e o serviram. Mas cada um tem sua liberdade, né, pastor? Não está escrito, a gente pode cogitar isso. Não vai mudar em nem um pouco o que a gente sente e pensa do nosso Deus maravilhoso. Tem o jejum total. O jejum total é aquele, irmãos... Falando do corpo, tá? Onde eu não entrei no patamar da alma, do espírito. O jejum total é aquele que a pessoa, ela não bebe líquidos, não bebe água, não se alimenta de nada, não come sólidos também, tá bom? E esse jejum total, ele tem algumas pessoas que fizeram ao longo da Bíblia, tá? Lembrando que esse jejum, ele é muito perigoso, tá, irmãos? Vamos trazer para a questão de saúde. Por quê? O seu corpo, ele precisa de líquido, ele precisa, né? Mas em momentos específicos na Bíblia, ele foi feito. Vamos falar aqui quem jejuou, parecido com Jesus 40 dias e que ficou claro que ele fez um jejum total. O primeiro foi Elias. Elias teve um atrito com Jezabel, né? Matou os profetas e depois Jezabel mandou alguém dizer para ele, olha... Assim como o teu Deus faz as coisas, eu te digo que amanhã tu vai estar morto. Amanhã eu vou acabar com a tua vida. E Elias, aquele homem, né, gente, que orava para chover, para não chover, aquele homem maravilhoso, mas ele era ser humano, ele teve medo, né, irmão Célio? Ele fugiu. Quando ele fugiu e se escondeu, o anjo foi lá com ele, né? Ele dispensou o ajudante dele, o rapaz que ele em Berseba, se eu não me engano, e seguiu para o deserto por 24 horas, por um dia. Já pensou andando, coitado, estava cansado e com fome. E lá esse homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, sabe o que ele disse? Já chega, eu quero morrer, eu não aguento mais. Porque não é fácil, né, irmãos? Você servir ao Senhor como eles serviram, né? Para a gente não é fácil, né, irmãos? A gente vem para um lugar confortável, a gente fala de Deus quando quer, a gente faz para Deus quando dá. Mas eles não, eles abriram mão da vida deles para servir ao Senhor. E mesmo assim, esse homem teve uma hora que ele não estava mais aguentando, pastor. Ele se jogou e disse, Senhor, me mata, eu não aguento mais. E agora? Aí o que aconteceu? O anjo foi lá e bateu nele. E disse, ei, Elias, o caminho é longo, ainda tem muita coisa para você. Levanta e come. E lá o anjo mostrou para ele um pão como se tivesse assado em brasa e água. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, irmãos, só daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Isso está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Então, queridos, com a força desse alimento mandado pelo Senhor, esse homem jejuou de tudo. O jejum dele foi completo. Outro que nós sabemos também, tá, irmãos? Tem muitos exemplos, mas não dá para eu trazer tudo, né? Moisés, ele quando foi receber, né, as leis, as tábuas da lei, ele subiu e ele fez um jejum total. E vamos ver onde está, está em Deuteronômio 9:9. Subindo eu ao monte, ele mesmo fala, né? Deuteronômio é atribuída a autoria a Moisés, né?
Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. Aí que eu falo do cuidado que a gente tem que ter de fazer esse jejum extremo, tá, irmãos? Porque aqui ele estava na glória do Senhor. Ele estava, né, cheio de poder, né? Tem pessoas, partes da Bíblia que dizem que quando ele desceu, né, pastor, o rosto dele mostrava a glória do Senhor. Então, ele estava cheio de poder. A gente tem que ter cuidado para fazer, tá, irmãos? Esse jejum já passou 40 dias, sem condições para nós, né? Ô, Jesus, só se Jesus descer e dar o mesmo poder para a gente, em nome de Jesus. Mas, vamos ver quem mais fez o jejum total. Uma mulher, né, queridas, para a gente dar um exemplo. A Esther, a rainha Esther, né? A rainha Esther, no livro de Esther 4,16, ela está em perigo, ela e o povo dela. No início, ela achou que ela ia se livrar, né, pastor? Não, eu sou rainha, não vão me matar porque eu sou judia. E aí o tio dela disse para ela, Mardoqueu foi lá e manda dizer para ela que não é porque ela é rainha que ela vai se livrar, porque ela é judia também. Quando ele descobrir, né, ela estava se confiando na força dela. E quando ela caiu em si, ela se desesperou, disse, pior que meu tio está certo. E agora? Aí ela pegou e foi dizer assim, mandou um recado para o povo, vai, ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então ela jogou tudo ou nada, né? Isso está em Esther 4,16. A Esther, ela percebeu que ela estava nas mãos do Senhor, que não era porque ela era rainha, que não era por causa das coisas do homem, que Deus que colocou ela ali para um propósito. Isso foi muito importante, a orientação do tio dela. E essa orientação dele fez justamente com que ela caísse em si e corresse para os pés do Senhor. Pera lá, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que... E ela viu tanto que ela era fraca, irmã Nete, que ela pediu para o povo todo, bora todo mundo, todos os judeus, vamos jejuar, não comam, não bebam nada. E aquele povo seguiu. E ela fez mais. Será que as servas dela eram judias, pastor? Não sei, né? A Bíblia não fala, mas ela fez elas jejuarem também. As minhas servas, as meninas que cuidam de mim vão jejuar junto comigo. Porque a gente tem que ser assim, né, irmãos? Tem que ser líder, né, no lugar que a gente está, né? Tem que dizer e tem que ser feito. Glória a Deus. Obrigada, querido. Aí vem João Batista, né? João Batista comia o quê? As crianças sabem, lembram? Comia gafanhotos e mel silvestre, né, irmãos? Devia ser bem magrinho João Batista. Eu tenho a visão dele assim, não sei se os irmãos têm. E aí João Batista, diz a passagem aqui de Marcos 1,3. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. Olha, lembra que Jesus falou dele, que ele era, depois dos nascidos de mulher, o maior, né? E ele não passou pela mesma situação aqui que Jesus, 40 dias sendo tentado. E vivia entre as feras, e os anjos os serviam. Mas será que João Batista jejuava? Jesus diz que sim. Olha o que Jesus fala. Pois veio João Batista, ele falando para os fariseus, veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, vocês dizem, aí está um comilão e beberrão. E assim vai. E não está confirmando que João Batista jejuava? E ainda ficou 40 dias sendo tentado, né, irmãos? Aí vamos falar agora um pouquinho do jejum, das questões espirituais, né? O ajuntamento, né, do marido e da mulher. Não vou falar a palavra que está aqui no meu texto, mas pode, irmãos, os irmãos se por um tempo não manterem relação. Vamos ver o que a palavra fala em 1 Coríntios 7,5. Porque às vezes, irmãos, um é convertido, né? O outro não é o jugo desigual. Ou então, um é mais ferrenho e o outro não. E aí, o que faz? Faz o jejum desse sentido? Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, e por algum tempo, para vos multiplicardes ao jejum e à oração. Ou seja, nesse período que não mantém a relação, é para orar e jejuar, né, irmãos? E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, se o pastor é casado com a pastora e ele diz, eu vou por minha conta, não vou ficar 5 dias, né, sem tocar na minha esposa. Tá certo, Jesus está aceitando? Não, porque a regra que ele deixou não é essa. O que ele falou? Consentimento mútuo e por um tempo.
Porque depois o inimigo pode usar isso aí contra a gente, não é, irmãos? É assim que funciona. Então, não tem jejum de outras coisas na Bíblia? Tem, irmãos. Está aqui, está bem claro, né? Em 1 Coríntios 7, 5. E o jejum, ele é usado em diversas vezes, diversas passagens na Bíblia com objetivos diferentes. Os irmãos já devem ter jejuado por um objetivo, por outro, simplesmente para ficar mais forte na presença de Deus, né, que é o principal da nossa vida. Ou às vezes tem algum motivo, né? Eu creio que cada irmão, se fosse contar uma história, vai ter um testemunho de jejum, né? Mesmo, talvez, às vezes a gente nem sabia como fazer direito, né? Eu, pelo menos no início, não sabia. Eu ia fazendo aos trancos e barrancos, porque eu não achava nada. Ninguém me ensinava, mas eu creio que o Senhor recebe, né, irmãos, quando é de coração. E o jejum que eu separei aqui na Bíblia é o jejum luto, pastor. O senhor sabia que existe, né? Que tem lá na Bíblia o jejum luto, já conhecia? O jejum luto, ele está em 1 Samuel 31 e 2 Samuel 1:2. Ele fala do luto que aquele povo ali, os judeus, fizeram quando Saul morreu, Saul e os filhos dele, né? E ele diz assim: todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-San, e vindo a Jabes os queimaram, e tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo do arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Tá certo esse jejum luto, irmãos? Jejuar 7 dias, a pessoa morreu? Tá. O próprio Jesus fala isso. Lembra quando os fariseus diziam assim: ei, Jesus, os discípulos de João Batista jejuam, nós fariseus jejuamos, e os teus discípulos, por que não jejuam, né? Jesus responde usando um exemplo. Ele diz assim: será que os amigos do noivo têm motivo para ficar de luto enquanto o noivo está com ele? Mas virão dias em que o noivo será tirado deles, então jejuarão. É o jejum luto, é aquele que a pessoa jejua por tristeza, ela quer que o Senhor console ela jejua porque ela está sofrendo, ela quer se separar das coisas do mundo e ficar ali, né? E a palavra de Deus fala que nós temos que tirar um tempo para chorar pelos nossos mortos, né? A gente não pode morrer com eles, né? Mas a gente tem que tirar um tempo, e esse jejum aqui, ele é usado para isso. Aí, do contrário, queridos, fez Davi. Davi já fez o contrário, irmão Cédison, né? Lembra quando Davi ficou, né, com a mulher de Urias? Pastor, me corrija. É Urias, o nome do marido da Betseba, né? Ele se encantou com uma mulher casada, colocou o esposo dela na linha de frente do exército. O esposo dela morreu, ela engravidou, né, e teve um filho. E ele sabia que ele estava errado, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. E ele disse para Natã, que era o profeta: ei Natã, eu pequei contra Deus. Aí o Natã veio e disse: além dos teus amigos se multiplicarem, o filho que tu tiveste, que te nasceu, morrerá. E aí a palavra de Deus diz, né, que aquela criança foi tocada, pastor. Aquela criança foi tocada, né, por causa do pecado do pai. Isso está em Êxodo 20, né? Ele diz que ele é o Deus que visita o pecado dos pais nos filhos até a 3ª geração, né, irmãos? Deus cumpre o que ele fala. E essa criança foi tocada, né? E agora, Davi se enfraquece. Davi não come pão, não bebe água. Davi chora, a noite toda Davi ajoelhado, e os anciãos e aqueles que ficavam rodeando Davi ficam ali desesperados: meu Deus, esse homem não come, esse homem não bebe, esse homem vai morrer. E quando essa criança morre, e eles ficam cochichando entre eles, irmã, ficam conversando entre eles, e eles dizem: e agora? Aí ele se tocou, né? Ele, inteligentíssimo, né? E disse: o que foi? Morreu a criança? Aí disseram: morreu. Aí ele se levantou, lavou o rosto, pediu comida, e eles estranharam: meu Deus, que agora ele estava ali morrendo, aí o pequeno morre e ele já fica bem entre aspas, que ninguém fica bem, né? E aí, o que ele diz? O que Davi diz? Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela. Ou seja, ele sabia que a criança estava salva, está no reino de Deus, era um inocente, né? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Glória a Deus, queridos. Então, ele tinha consciência que o pecado era dele, e ele tentou convencer o Senhor
Eu orei, eu jejuei, eu fiz o que eu podia, mas a criança não está viva. Mas aqui ele fala uma coisa, né? Ela vai por acaso ressuscitar? Jesus veio e provou que a ressurreição aconteceu, né? Mesmo antes da volta dele. Poderia ressuscitar a criança? Poderia, mas ele sabia que não era merecedor. Que se Deus quisesse, ele teria avivado a criança, ele teria curado a criança enquanto estava viva. Então, ele se aquietou e aceitou o que Deus tinha para ele, né, irmãos? O jejum, ele enfraquece a carne, irmãos? Sim, o jejum enfraquece a carne. Salmos 109, 24 fala justamente isso. Ele diz, o salmista ali se chorando para Deus, né? Que Davi fazia muito isso, né? Não sei se é dele, não está na minha Bíblia, né? Se é dele. Ele diz aqui, de jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece. Então, o jejum, ele mata a nossa carne. Ele vai acabando com a nossa carne, né? E um dos objetivos dele é esse. Se a gente está em pecado, irmãos, um pecado que a gente não consegue se livrar, um conselho que eu dou, jejua, filho. Jejua para te matar a tua carne e avivar o teu espírito. Porque se tu alimentar a carne, tu vai enfraquecer o espírito. Com teus desejos carnais, com as tuas vontades. Mas se tu enfraquecer a tua carne naquele momento, o Espírito de Deus é grande na tua vida. Temos a prova do nosso Jesus lá no deserto, morto de fome, né, pastor? Tentado a comer, mas o espírito dele estava forte. A carne estava fraca, mas o espírito estava forte. Aí vem uma vez, né, eu vou falar agora sobre a deturpação dos sacrifícios, né? Eu lembro quando eu estava recém-convertida e a minha chefe ia casar. E ela disse que ela e o esposo fizeram um compromisso, né? Um sacrifício juntos. E entre as coisas que eles se comprometeram era jejuar, né? Jejuar tanto de relações quanto de alimento. E ela comentou. E uma das nossas amigas lá do trabalho, ela usou uma palavra que está em Oséias, que diz justamente assim: mas o Senhor Deus não disse, porque a misericórdia eu quero, não o sacrifício. Aí eu não soube o que responder, pastor, que eu não tinha respaldo, né, para isso. Eu digo, meu Deus, e agora? Calei minha boca. Ela foi embora, meti o rabinho entre as pernas. É por isso que a gente está aqui, irmãos, no culto de doutrina, por isso que a gente vem na EBD, por isso que a gente lê a palavra. Para a gente saber, não precisa a gente estar discutindo com ninguém, mas pelo menos eu saber aquela resposta, eu não soube na hora, né? E aí eu fui pesquisar e eu percebi que Oséias estava falando de outra coisa. Ele estava falando da igreja não, que não era igreja, eram os judeus, né? Esses judeus, eles vinham todo ano, irmãos, pegavam aquele animal, faziam o holocausto, faziam o sacrifício, mas só que o irmão deles estava morrendo, do lado deles eles não ajudavam, né, pastor? O irmão deles precisava de um alimento, eles não ajudavam. O irmão dele precisava de uma palavra amiga, eles não davam. Eles não tinham misericórdia pelo irmão deles. Mas só que quando é o sacrifício eu vou lá e o Senhor vai me perdoar. Deixa eu levar. Não acontece isso hoje em dia? A pessoa leva a vida toda errada e numa vez por ano anda descalço com casinha na cabeça, não tem isso ainda hoje. E muitas outras coisas, às vezes, eu vou para a igreja, está tudo certo, né, pastor? Mas o meu irmão está precisando de uma roupa para ele vestir, a minha roupa eu nem uso mais, está lá em casa, eu não tiro para dar para o meu irmão, porque, não, vou emagrecer, vai caber. Oh, Jesus. E outra deturpação também é a oração do fariseu, né, irmãos? Ele está desvirtuando essa questão. Eu jejuo mesmo, está tudo certo comigo, né? Então a gente tem que ter cuidado. Por isso que depois a gente vai voltar lá para o início. O que é que o fariseu disse? Estando em pé, orava consigo de maneira dizendo: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, desprezando lá o publicano, que para ele era o pecador. Ele não era pecador, né? E eu não sou como esse publicano. Olha, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo, eu dou de tudo que eu possuo. Aí o publicano lá do outro lado, coitadinho, estando em pé, de longe, e ainda queria levantar os olhos, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus pergunta: quem desses daí foi justificado? Aí a gente, o fariseu, né? Que ele jejuava, ele orava, tá tudo certinho com ele, né? Aí nós estamos errados, né? Ele diz que digo-vos que
o publicano desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu, porque qualquer a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer a si mesmo que se humilha será exaltado. A gente conhece essa passagem, né, que está em Lucas 18. Então, queridos, às vezes a gente faz uma coisa, mas às vezes não é de coração, né? Às vezes é para eu me aparecer, às vezes é para, como ele fala um pouquinho antes dessa passagem que eu li lá no início, que vocês leram comigo, da oração, que tem gente que quer gritar na rua, né? Quer colocar, eu oro, eu faço, eu aconteço, mas na verdade às vezes está em casa agredindo a esposa, às vezes está em casa, né? Fazendo coisa errada, brigando com os filhos sem necessidade, oprimindo alguém, ou sendo uma pessoa que não é de Deus ainda, né? Pode ser, porque ela conhece a palavra e a palavra vai mudando, né? Se ele permitir, vai ser mudado. Então, essa deturpação dos sacrifícios é para a gente justamente hoje em dia, o Senhor não quer sacrifício, pastor, Ele quer só misericórdia, está tudo certo. Querido, Jesus, que era o Filho de Deus, Ele jejuava, Ele orava, né? Será que a gente não tem que fazer o mesmo? E quando eu falei lá atrás que o jejum, ele mata a carne, mas ao mesmo tempo ele fortalece o espírito. E a conclusão de todas essas passagens que eu disse para vocês e de muitas outras, irmãos, eu achei muita coisa, mas não tinha como eu trazer hoje, né? Como o nosso tempo, como o pastor faz às vezes, quase que eu faço igual ele, né? Ele dá um estudo, aí não deu tempo, aí na outra aula eu termino esse estudo, né? Porque é muito interessante, né, irmãos? Então, o que acontece? Esse jejum, ele fortalece o espírito, ele serve para buscar o Senhor. Vou ler algumas passagens que demonstram isso. Então, Jeosafá temeu, era um rei, né? E pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum a todo Judá. Ele estava com medo, ele precisava ir para uma guerra, ele precisa de alguma coisa, ele temia, ele tremia e ele, vamos jejuar, meu povo, né? Atualmente nós tivemos essas situações, né? Eu vi hoje um decreto de um prefeito que pediu para o povo jejuar e já vem os contrários. Não, vai fazer mal à saúde, não sei o que tem. Porque não tem fé, né, irmãos? Não tem fé. Mas o homem de Deus estava dizendo para jejuar, né? E a gente, quem é de Deus, tem que seguir. Aí vem Neemias 9:1 dizendo: E no dia 24 do mês ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos e traziam terra sobre si. Esses homens, esse povo estava oprimido. A gente sabe, lendo o histórico da Bíblia, que tem toda uma situação para eles terem sido oprimidos, tem toda uma situação, uma expiação, né, irmão Sérgio? Nós estudamos isso, né? Que é justamente para esse povo. Mas quando eles estão lá no desespero, irmã Nete, quando eles estão bem, eles vão adorar outros deuses, eles vão acender incenso, eles vão fazer tudo. Aí o Senhor já larga a mão deles. Tá bom, vocês querem... Vão, aí ele entrega, né, aquele povo ali, né, para outros povos, para serem escravos, para andarem pelo mundo, para ficarem dispersos, para sofrerem. E aí eles lá no desespero, eles começam a chorar, irmã Nete, eles começam a orar, como eles estavam assim, né, lá no Egito. E aí o Senhor se compadece daquele povo, o Senhor é misericordioso demais. Aí ele vai de novo, né, ajuda. E eles estavam nesse período aqui, bora jejuar todo mundo. Aí eles vão, jejuam todo mundo, né. Davi tinha muitos amigos também tinha muitos, só que ele tinha amigos, irmãos, que conspiravam contra ele, diz que se alegram com as minhas derrotas, se alegram com as minhas perdas, esses meus amigos, né? Aí ele diz, falando lá no Salmo 35:13, né? Ele fala justamente isso, né? Eles fazem isso comigo, eles estão contra mim, só que quanto a mim, quando eles estavam enfermos, as minhas vestes eram de saco, eu me humilhava e a minha alma era humilhada com jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Então, ele está falando com o Senhor, irmão Fátima, ele está dizendo, Senhor, esses homens, essas pessoas não gostam de mim, tudo que eu faço é errado, mas eu considerava eles meus amigos, tanto, Senhor, que quando eles adoeceram, eu estava lá orando, jejuando, fazendo tudo por eles. Aí que eu te digo, né, querido, a gente não faz pela pessoa, né? A gente faz porque Deus pede, porque Deus quer, a gente faz para Deus, né? Então, o conselho que eu dou para os irmãos, né? Que a gente até comentou, né, pastor, que a gente acredita, eu creio, que é um ano de bênção do Espírito Santo, é um ano de batismo do Espírito Santo na nossa igreja, é um ano de presença de Deus na nossa igreja. Então, vamos buscar. E um dos meios para buscar isso é jejuar, querido. Vamos matar um pouco a nossa carne, né? Irmã Socorro, eu não sei como fazer, ou eu tenho algum problema de saúde. Querido, o importante do jejum é você dizer para Deus para que é, né?
Eu tenho algumas situações. Eu fiz, por exemplo, ano passado, um jejum de maquiagem, Júlia. Eu olhava, irmã Nete, a minha pele, eu achava, a minha pele não é bonita, a minha pele é... Porque é acostumada com a bênção da base no rosto. Senão, Jesus, para eu sair, eu vou ter que ficar me escravizando, irmã. Passa base, passa não sei o que, passa não sei o que lá. Até sair já... Hoje em dia, minha irmã, eu boto uma roupa, entro no carro, vou me embora, porque é uma libertação, é maravilhoso. Eu olhava para as irmãs sem maquiagem, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir? Mas não, e eu fiquei, irmãos. A pandemia foi ótima nesse sentido também. Digo, parei, 40 dias, tirei tudo. Aí no início eu ia para o trabalho, aí eu ficava toda errada. Não estou com maquiagem, ficava dando desculpa, né? Hoje em dia, minha irmã, estou, entre aspas, sem vergonha no bom sentido, tá? Muito melhor, estou muito mais feliz. É uma libertação sem igual. Era uma coisa que eu sentia que me escravizava. Tu sente, irmão, que alguma coisa te escraviza? Alguma coisa faz tu perder tempo? Alguma coisa não tá legal? Abre mão daquilo um pouquinho, testa para tu ver a diferença que faz, né? Já tive jejuns que eu objetivei alguma coisa, né? Raramente, de todo o meu coração, eu objetivo coisas materiais. Era coisa espiritual mesmo, né? E o Senhor lhe respondeu. Mas se Ele não responder, querido... É porque não é o tempo dele. Mas no mínimo, e mais maravilhoso do que isso, você vai ter uma intimidade com Deus. Você vai estar mais íntimo dele. Então, o que é que você vai fazer? Sentiu fome? Porque o jejum é sacrifício. Eu li aqui, né, irmãos? Sentiu fome? Abre teu jejum. Ou abre mão de um café, ou abre mão de algum... Abre teu jejum. Dá para se ajoelhar num cantinho? Não te esquece que é entre você e Deus. Ninguém precisa estar sabendo, né? Não deu, no pensamento, Senhor, estou abrindo meu jejum, é com objetivo tal, Senhor, me consagra, é para isso, é para aquilo. Abre teu jejum, querido, né? E depois do tempo, olha, eu vou fazer por 1 hora de muita fome. Quando eu tiver numa hora que eu estou com fome, eu vou abrir e vou fechar. Amém, querido. Quer fazer mais depois? Isso aí é contigo e Deus, entendeu? Fecha o teu jejum, Senhor, estou te entregando, já vou me alimentar, ou já vou fazer o que eu faria normalmente, né? Porque não dá, irmãos, a gente sabe que a nossa vida é corrida, a gente vai ficar aí desmaiando aí pela rua, não tem condição, né? De alimento eu estou falando, né? Então, abre teu jejum, fecha o teu jejum, né? E voltando um pouquinho lá no início, como Jesus ensinou, que seja entre você e ele. Eu lembro que eu ensinei para 2 irmãs aqui uma campanha, que levava 1 hora de jejum, além de outras coisas, por 21 dias. Uma, ela deixou escapar para a pessoa, que era o objetivo da oração dela, que ela ia fazer a campanha. E não deu certo a campanha. E a outra, ela não revelou, não deixou, ficou só entre ela e Deus. E eu lhe juro, pastor, lá pelo 2º dia, a gente já começou a ver resposta. Eu digo assim para ela, eu vou fazer a campanha junto com você. E deu certo, irmãos. E Deus respondeu. Não deixe de lutar pelo seu parente. Às vezes, não, eu vou abrir uma campanha. Precisa ter campanha na igreja para fazer campanha? Não, querido. Abre tua campanha na tua casa. Abre tua campanha, faz. Não, eu quero orar todo dia meia-noite. Faz, eu quero dobrar meu joelho 3 da manhã. Vai, né? Se a gente for esperar os outros fazerem junto com a gente, não sai nada, né? É igual quando a gente se acostuma a fazer uma atividade física, né? A gente quer sempre que vá alguém com a gente. Aí quando o outro não dá, a gente já vai esmorecendo. Quando vê, não vai. Vai se acostuma aí sozinho. É assim com Deus também. Aí eu preciso voltar, queridos, lá em Mateus 6, 18. Que ele ensina, né, a gente. O nosso Pai que está em secreto vai nos ouvir e vai nos responder. Eita glória. Um dia esse homem vai estar nas mãos do Senhor, eu creio, convertido aqui, sentadinho, em nome de Jesus. Então, queridos, vamos orar, vamos jejuar. O culto de doutrina é para isso, é para nos ensinar como proceder nesse mundo, como ser crentes, né? E há muito tempo, pastor, meu coração, hoje eu estava, meu Deus, que palavra eu vou levar? E me dá uma palavra, e veio a voz do Espírito Santo no meu ouvido e disse, eu já te dei a palavra. E aí eu fui procurar, né? Eu disse, tá, eu vou fazer o estudo todinho, e eu trouxe para os irmãos. Querido, se você tem um propósito na sua vida, se você tem um propósito com Deus, faça o que o Senhor Jesus manda. Eu não sei onde está escrito, irmão. Imita o Senhor Jesus. Ele orava. Ele jejuava, né? Ele fazia boas ações, ele fazia. Ele tinha um grande coração, ele tinha. Vamos imitar o Senhor Jesus. Eu quero que você que está em casa também, querido, que você siga as coisas de Deus. Todo mundo vai dizer que está errado.
Porque o mundo é assim, ele fala, ele contraria. E quando você começar o seu propósito com Deus, quando você começar a sua campanha, quando você começar o seu jejum, o seu propósito, vai vir uma fome maior do que a que vinha antes. Vai vir um convite, se é um jejum de, eu não quero mais sair com amigo, vai vir um monte de convite. É assim que funciona, pode observar. Mas se você se mantiver firme, olha o que Deus fez com esses homens e mulheres que eu contei aqui, que a gente leu juntinho. Com você é diferente? Querido, que você seja aquele irmão, que o outro chegue e diga assim, ora por mim, irmã, ora por mim, irmão. Mas por que eu? Não, porque eu vejo Deus na sua vida. E a gente só tem Deus na nossa vida se a gente tiver intimidade com Ele, querido. Se a gente tiver o nosso tempo com Ele. Traga o seu filho, não dê confiança. Hoje eu não queria vir. Eu disse, você vai, porque é nessa idade que vão se perdendo, né, pastor? Não quero ir. Não é o seu querer, querido. É o querer da mamãe, que a mamãe sabe o que é certo para você. A mamãe sabe o que é melhor para você. Enquanto ele vem aqui um dia na semana, né, irmã? 2 dias, no resto do dia tá vendo tudo quanto é coisa que a gente pode estar em cima, que a gente fica. Mas o inimigo pode usar. Traga, ensine, traga para o culto de doutrina que ele vai sair daqui um obreiro abalizado, quem sabe um pastor, quem sabe um missionário, né? Quem sabe um pregador da palavra, quem sabe um levita, e fale, querido, ensine para o seu irmão, eu aprendi o que é o jejum, eu aprendi como orar. Onde, irmão? Não, está aqui na Bíblia, está em Mateus 5, está em Mateus 6, Jesus ensinou no Sermão do Monte, querido. Eu não sei, irmã. Querido, pergunte, pastor, eu não sei jejuar, como é que eu faço? Pastor, eu não estou conseguindo orar, como é que eu faço? Irmã, como é que acontece? Pergunte, a pergunta burra é a pergunta que não é feita. Pergunte, querido. Mais vergonha é você não saber alguma coisa, não é você não saber alguma coisa, é você fingir que sabe e ir levando, né, irmanete? Venha perguntar, nós estamos à disposição, queridos. Eu espero, em nome de Jesus, que eu tenha ajudado os irmãos, que eu tenha passado um pouquinho depois da minha luta. A gente sabe que muita coisa do que a gente faz vai passar pelo tribunal de Cristo, né? Que ele vai queimar, né, irmã? Porque muitas vezes eu posso ter feito errado lá o jejum que eu não sabia, né? Ele que vai queimar. Se ele passar, não, a intenção dela era boa, ela fez errado. Ou não, esse aqui ela estava só querendo se aparecer. Ou não, Deus é que vai saber, é Ele que vai julgar. É entre você e Deus, tá, querido? Espero que vocês tenham assimilado essa liçãozinha que a gente trouxe. Fiquem na paz do nosso Deus. Eu estou muito, muito grata hoje pelo meu Deus, por tudo que Ele tem feito na nossa vida, grata pela vida dos irmãos. Eu espero que a gente continue nessa fé. A nossa igreja está sendo avivada, é evidente, é claro isso. Tem irmãos voltando e por isso nós somos muito gratos a esse Deus. E eu queria pedir do fundo do meu coração, irmãos, uma salva de palmas para Ele. Muito obrigada, tá?